Fala aí, turma do canal PSI, tranquilo? Aqui é o Alisson Pavilac, seja muito bem-vindo a esse mini curso gratuito criando um portfólio do zero e animando no PowerPoint. Essa daqui é a terceira aula, se você ainda não viu as duas primeiras, card aqui em cima para você acompanhar as primeiras aulas e dar sequência aqui nessa. Nessa aula a gente vai mostrar como apresentar seus trabalhos recentes. Muito legal, você pode colocar quantos trabalhos você quiser, do tamanho que você preferir também. E claro, assim como as outras duas aulas, você vai animar isso daqui tudo lá no canal Slide Mestre do Leonardo Boneto. É isso aí, Alisson. Fala galera do canal PSI, tudo bem com vocês? Aqui é o Leonardo Boneto do canal Slide Mestre e como o Alisson bem disse, após você aprender todos esses truques aí que ele vai te ensinar para criar essas composições incríveis, dá uma passada lá no canal Slide Mestre aqui para você aprender como você faz essas animações e torna esse portfólio ainda mais profissional aí para o seu trabalho. Beleza? Vejo você lá. Muito bem, turma, na tela do meu computador, bora para a prancheta 3. Dando sequência aqui eu vou arrastar para o lado, clicar na prancheta 2, vai aparecer os maisinhos para a gente dar sequência e vou criar uma nova prancheta. Vou retrair as pastinhas aqui e agora a gente só vai trabalhar na prancheta 3. Eu vou começar criando um cabeçalho aqui em cima, escrevendo trabalhos recentes, colocando duas artes, uma na esquerda e na direita, e fazer um rodapé lá embaixo para essas artes começarem vindo de cima e se encaixando, sumindo através do rodapé. Então vamos começar colocando lá, criando com a ferramenta retângulo. Posso colocar aqui qualquer cor, que eu vou colocar um degradê logo na sequência. Mas vou colocar aqui, ó, por exemplo, qualquer cor aqui, não tem problema. E vou criar, só para colocar um textozinho aqui, ó, como trabalhos recentes, as pessoas entenderem do que se trata. Agora vindo do menu editar, transformação, perspectiva. E aqui em cima, ó, só vou dar um efeitozinho diferente para colocar aqui os cantinhos e não ficar 100% reto. Confirmando na barra de propriedades, sim, quero alterar nessa forma. Tecla V para selecionar a ferramenta mover e faço o posicionamento dele. Crio uma nova camada, ferramenta de texto, clico e digito o texto. Vou colocar aqui trabalhos recentes. Estou utilizando a fonte Montserrat em toda a arte aqui praticamente, então vou utilizar aqui também. Bold. Ctrl T, clico e diminuo aqui, ó, clico arrasto para diminuir. Deixar centralizado, dar um Enter, perfeito. Eu falei que eu ia através dos estilos de camada colocar um degradê meio que prateado nessa parte de base aqui, então vou dar dois cliques ao lado, abrindo a sobreposição de degradê. E dessa forma eu criei, ó, deixando ele linear do ponto A ao ponto B, 180 graus, que ele também vai fazer de maneira horizontal a distribuição dessas cores. Clicando aqui no degradê, primeira caixinha, coloquei um degradê tipo um CFSF, ok? Esse é o código hexadecimal. Não tinha essa cor do meio, então o que eu fiz? Eu cliquei aqui no centro e coloquei uma cor branca. E dei um ok. Aqui é quase um branco, ó, um F8, 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 ok? E para concluir, você pode colocar novamente mais um degradêzinho ali mais cinza, ó, descer, 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 pode ser qualquer um desses apenas, não precisa ser exatamente dessa forma. Ou coloca a cor que você achar que fica melhor aí no seu portfólio. Ok? A escala, ó, é o quão distante, ó, deixar até mais central aqui. O quão suave vai passar de uma cor para outra, você escolhe como você preferir também. De maneira linear, perfeito. Modo de mesclagem normal, opacidade 100%, ok. Posso até colocar, voltando aqui, ó, até uma sombra projetada de levinho. Aqui, ó, uma sombra projetada, deixar com a distância em 0 para ele não ficar projetada de fato, ficar bem por detrás e aumentar o tamanho para ficar apenas esfumaçadinha a sombra aqui, ó. Que o modo de mesclagem pode deixar em multiplicação mesmo e eu vou deixar a opacidade mais baixa para dar apenas um detalhezinho extra, ok? Ok, então na nossa janela de estilos de camada posso retrair aqui para não ficar sempre aquele espação gigante ocupando, porque a gente não vai utilizar o FX, os estilos de camada. E agora no trabalhos recentes, colocar aqui uma cor, pode ser um cinza. E uma sombra interna. Para colocar aqui, eu coloco uma distânciazinha de 1, 2, apenas para dar um detalhezinho e ficar parecendo como se esse texto estivesse cravado, até com um relevo dentro dessa forma aqui, né? Não sei se vocês conseguem ver exatamente no vídeo, ó, aumentar bem o zoom, ele fica um detalhezinho legal. Diminuir um pouquinho da opacidade para não ficar tão intenso.
E acho que tá maneiro, posso dar um ok. Vou até colocar uma fonte mais grossinha para aparecer ainda mais, ó, essa black aqui. Aí, agora sim. Com as setinhas do teclado, estou posicionando mais fino. Posicionamento mais fino. Vai de pixel a pixel fazendo esse posicionamento. E agora eu vou criar os rodapés lá embaixo. Então, criando uma nova camada. Posso pegar aqui, por exemplo, a ferramenta caneta e vou fazer esse rodapé curvado. Você pode fazer ele curvado, reto, como você preferir. Aqui também eu vou deixar qualquer cor, porque depois, logo na sequência, eu já vou alterar aqui, colocando um degradê nela também. Eu vou começar fazendo uma onda mais suave aqui, ó. Para posicionar o nó de maneira individual, eu pressiono o Ctrl, clico sobre ele e arrasto. Mesma coisa aqui, ó, para ajustar as alças, as duas de maneira uniforme. Eu pressiono o Ctrl e clico sobre a alça para fazer o posicionamento mais fino. E dessa forma, ó, concluir aqui na parte de fora, mesmo, sem nenhum refinamento extra por fora, não vai aparecer mesmo, então não tem problema. Agora eu vou dar 2 cliques ao lado da camada dele para colocar uma sobreposição de degradê. Porém aqui você pode deixar esse prateado? Pode, fica maneiro, mas eu vou colocar um azul. Então clicar, arrastar essa caixinha para baixo, porque eu não quero eliminar. Vou colocar um azul meio que tipo esses daqui que a gente estava utilizando lá na primeira parte, que se você não viu, card aqui em cima para você acompanhar a parte 1, parte 2 e essa aqui é a parte 3 do tutorial. Então eu vou clicar aqui em cores, mais cores e com o seletor de cores buscar aqui um azul mais escuro. Dá um OK. Consequentemente, vou colocar um azul mais claro na outra parte. Então, segunda caixinha, mais cores, selecionar aqui um azul mais claro. Ou até pode ser esse daqui mesmo. Eu fui buscando nas próprias cores da parte 1 lá, para buscar. Se você quer utilizar os mesmos azuis que eu estou utilizando aqui, esse é o 2C5578 e o mais escuro que eu encontrei foi o 1F252B. Ok, ok, ok. Ele ficou de maneira linear. Só quero que ele comece aqui, ó, a 0 graus. Ele vai começar do preto indo para o mais, o azul mais claro. E vou fazer um outro rodapé, uma outra camada, ó, selecionando ela aqui, dando um Ctrl J lá no fundo, porque eu vou fazer essa arte entrando entre as duas camadas do rodapé. Vai ficar maneiro. Nessa camada de baixo, ó, selecionando a camada de baixo agora. A gente duplicou e vai pegar a primeira lá que estava por detrás. Opa! Selecionando aqui a ferramenta mover, clica no botão direito do mouse, ó, ele vai ficar por detrás. Eita, pera lá. Camada. Aí, agora sim, ó, tá por detrás. Só que eu vou modificar a orientação desse degradê. Então, dando 2 cliques aqui embaixo nos estilos de camada FX. Agora sim, eu mando o ângulo para o outro lado, 180. Então, o que vai acontecer? Ó, uma vai ficar de um lado e outra do outro. Ó, que maneiro. Se você quiser, você pode só arrastar para cima que já fica massa. Ou pode vir aqui e trabalhar um pouco mais, dar uma clareadinha um pouco mais aqui nessa outra cor do azul, ó. Modificar aqui a escala também. Opa, dá um OK aqui, ó. A escala é o quão suave vai de uma cor para outra. Clicar e arrastar aonde que você quer essa cor aqui também. Aí é contigo, ó. E também o que você pode fazer? Pega a ferramenta caneta, pressiona Ctrl, clica sobre ela e vai alterando os nós de maneira suave aqui, ó, para dar um efeito ainda mais diferente de uma para outra. Eu vou tentar colocar como se fosse esse ângulo mais para cá e fazendo ainda uma caída. Vamos lá, tentar fazer com uns efeitos um pouquinho diferentes. Ó, tudo pressionando o Ctrl, clicando nos nozinhos, nas alças também para fazer essa inclinação de maneira uniforme, tanto numa alça quanto na outra. Que assim, mais ou menos tá massa, porque ela vai sair de uma e entrar na outra. Colocar duas artes quadradinhas ou retangulares, como você preferir, aqui do outro lado. Só deixa um pouquinho mais suave aqui. Que tá legal. E a gente vai criar essas artes entre essas duas camadas aqui, ó, das formas. Então eu vou criar uma nova camada entre as duas. Posso pegar aqui a ferramenta retângulo. Eu vou fazer uma quadrada. Então, ó, pressionando o Shift para criar uma arte quadradinha. Eu já vou converter esse retângulo dentro de um objeto inteligente. Porque ele será aplicado a uma perspectiva e também a alguns efeitos. De maneira instantânea, automática, quando a gente for atualizar. A gente vai então fazer um objeto inteligente. Clica no botão direito do mouse. Cria um objeto inteligente nesse quadrado. E agora a gente vai fazer essa perspectiva. Pode dar um Ctrl T
pressiona Ctrl, vem de maneira individual, eu vou deixar ela um pouco inclinadinha para dentro, dando uma perspectiva como se ela tivesse meio que inclinada assim para fora. Coisa leve também, turma. E caso você queira fazer uma malha um pouquinho mais individual, se clica nessa opção aqui, ó, vem em grade 3x3, pode ser? Vou até dar um Ctrl+. Eita, que não está aproximando o meu zoom, mas beleza. Posso fazer daqui. Ó, de maneira mais individual, vou mexendo nos cantinhos. Também toma cuidado com isso para não fazer um efeito muito forçado. Beleza, eu acho que aqui tá maneiro, eu posso confirmar na barra de propriedades. Ó, ele ficou levemente, para não ficar bem retinho, eu deixei meio que tipo, como se fosse uma arte meio que... como se ela tivesse com uma folha assim mais leve, sabe, da nossa arte. E agora eu já posso inserir uma imagem dentro desse objeto inteligente para a gente ver como que tá ficando. Por exemplo, dá 2 cliques aqui ó, na miniatura dessa camada, dá um OK, que vai abrir uma nova camada e é aqui que você vai inserindo os seus trabalhos e dando um Ctrl S para salvar e ser afetado direto lá na nossa arte. Então abrindo aqui, ó, eu separei algumas artes bem legais que a gente está produzindo lá no curso de criação de artes para mídias sociais no Photoshop. Se você quiser aprender como fazer essas artes e muitas outras, confira aqui embaixo, lojaphotoshop.com.br, curso exclusivo e muitos alunos, cara, tem uma comunidade muito legal, bem engajada lá no Facebook, que os alunos estão tendo contato entre si, evoluindo juntos, aprendendo pra caramba nesse curso. E aqui ó, vou selecionar uma arte qualquer aqui, ó, por exemplo, pode ser essa daqui do Battlefield. Estou apresentando um produto. E aqui, obviamente, ó, vou dar um Enter, Ctrl S para salvar. Aqui você vai colocar os seus trabalhos recentes, as últimas coisas que você fez aí no seu dia a dia de designer. E ó, automaticamente será aplicado dentro daquela perspectiva, entendeu? E aqui, por exemplo, se você colocar aqui um estilo de camada, dando 2 cliques ao lado, coloca aqui, ó, por exemplo, um chanfre em talhe. Que eu coloquei algo bem suave, apenas para ficar meio que uma luz ó, por cima e uma sombra por baixo. O que eu fiz? Eu coloquei uma profundidade com uma porcentagem baixa, modifiquei aqui o modo de realce para luz linear, adicionar branco e o modo de sombra para sobrepor, para ele ficar contrastado a parte de baixo e não apenas uma sombra escura que eliminasse o que tivesse embaixo. Então ele vai dar um contraste, tanto na parte de cima vai dar um brilho, ó, e na parte de baixo ele vai dar um contraste. O ângulo, você pode colocar o ângulo que você quiser. Eu vou colocar nessa arte aqui ó, da esquerda uma luz vindo de cá e na arte da direita uma luz vindo de cá. Então a parte de baixo nesse canto vai ficar sombreado e na parte de cá nesse canto vai ficar sombreado. E eu vou colocar também 2 sombras projetadas. Vou colocar uma primeira aqui mais difusa, assim mesmo, até com uma leve distância. Vou colocar aqui uma distânciazinha para entender melhor como é que tá. Aumentar a opacidade, porém não quero tudo isso. Ó, eu vou deixar, como a luz está vindo de cima para baixo, então eu vou deixar uma sombra projetada um pouco mais para baixo aqui. Só que, obviamente, eu não quero uma sombra projetada nessa intensidade. Então eu vou baixar aqui a opacidade. Ó, mais suave para não ficar tão forte. E vou colocar mais uma sombra projetada, porém dessa vez mais próxima da arte. E com um tamanho menor. Ó, clicando, arrastando aqui. Aí assim mesmo, ó, uma sombra mais projetada mais próxima, posso deixar preta mesmo, diminuo a opacidade para controlar, ou um cinza, como estava ali, você que sabe. Ajusto o tamanho, a intensidade, a distância. Eu coloquei aqui novamente como se estivesse caindo para baixo. E acho que tá maneiro. Ó. Então dando um OK. E sempre que eu for atualizar essa arte dentro do objeto inteligente, ele vai ser aplicado inclusive aos estilos de camada. Olha só, vamos voltar lá para o nosso objeto inteligente. Colocar uma outra arte qualquer aqui, ó, só para a gente visualizar. Essa outra que a gente também aprendeu dentro do curso de criação de artes para mídias sociais. Arrastei lá, dei um Enter, Ctrl S para salvar o objeto inteligente. Ó, voltando aqui, ele também está com a perspectiva e os estilos de camada aplicados na arte também. Massa, né? Deixa eu até ampliar o zoom para verificar o antes e depois. Vou fazer a mesma coisa agora na arte aqui do lado. Ó, até eu renomear aqui ó, como arte 1. Criar uma nova camada e exatamente o mesmo passo a passo. Ó. Na nova camada, pressiono o Shift, crio uma outra arte, jogo aqui para o canto, clico no botão direito do mouse, converto o objeto inteligente e dentro agora do objeto inteligente que eu faço as movimentações. Ó. Ctrl T, faço uma perspectiva que eu quiser aqui na minha arte. Se quiser deixar reto também deixa, só estou fazendo essa perspectiva para mostrar uma maneira diferente de como que você pode apresentar suas artes e colocar, por exemplo, uma distorção mais individual. Aquilo que eu mencionei de criar como se fosse meio que uma folha, um papel em movimento. Ó, cliquezinhos suaves para fazer esse efeito.
Aí confirma na barra de propriedades. Pode arrastar esse mesmo efeito de estilos de camada pressionando o Alt. Clica nesse FX e arrasta para a camada de cima. Ó, foi duplicado o mesmo efeito de estilo de camada. Porém, dá 2 cliques agora aqui nos efeitos de estilos de camada, caso você queira mudar, por exemplo, a orientação. Esse estava caindo da luz e sombra para baixo. Agora você queira fazer ao inverso. Você vem aqui em Chanfro Entalhe, tira a utilização de luz global, senão vai afetar a alteração em tudo, e manda para o outro lado. Ó. Mesma coisa na sombra projetada. Tira a utilização de luz global e muda o ângulo. Ó, tá vendo que ele está se alterando para o outro lado aqui também. Tanto de uma quanto de outra. E aqui eu tenho duas porque eu cliquei no maisinho e criei duas sombras projetadas. Ó, tanto de uma quanto de outra. Legal? Dá um OK e foi mudada a orientação. E agora você só faz a atualização dessa arte dentro do objeto inteligente. Renomear aqui como arte 2. 2 cliques na miniatura, ok, vai abrir uma nova arte lá em cima. Pega aqui, né, uma outra arte qualquer. Pode até ser uma outra arte, por exemplo, que nem seja na mesma orientação. Ó. Essa daqui é mais vertical, vou dar um Enter. Eu só vou tirar a visibilidade da camada de baixo para não ficar aquela borda azul e dar um Ctrl S para salvar. A hora que eu voltar aqui, está aplicado lá também, por mais que ela é uma orientação diferente. Massa? Fechar aqui esses objetos inteligentes, caso você queira aumentar um pouquinho, aumenta aqui, ó, fica massa. Ctrl T, Alt e aumenta. E agora essas artes basicamente elas virão, ó, de cima, farão a animação aqui e entrarão para baixo. Olha que legal aqui, ó, que eu falei. Como a gente tem um rodapé por cima das camadas de arte e outro por baixo, ele vai ficar meio que um estivesse entrando dentro do outro, ó, e a arte vai se escondendo, vai fazendo a apresentação final dela. E claro, aqui você não vai colocar apenas duas, você vai colocar quantos você preferir. E vai fazendo várias animações. Por exemplo, se tem 10 artes para mostrar, colocar um número par aqui, que são duas, né? 12 artes para mostrar. Então você vai fazer 6 apresentações de 6 artes descendo. Você pode fazer essa descendo por primeiro, essa por segundo, logo na sequência. E aqui, ó, as duas se escondendo através do rodapé. Bem massa, né? E aqui esses trabalhos recentes vai estar por debaixo. Se pode deixar por debaixo ou por de cima. Tanto faz, ó, se quiser arrastar por de cima, pega as duas camadas correspondentes àqueles elementos, ó, trabalhos recentes, e esse retângulo pressionando o Ctrl para selecionar as duas camadas. Ctrl G para jogar dentro de uma pasta. Clica essa pasta e arrasta lá por cima. Ó. Então agora quando essa imagem da arte 1 passar, ela vai passar por debaixo dos trabalhos recentes e entrar lá no rodapé. Tranquilo? Esse rodapé eu vou deixar um pouquinho mais baixo, porque não precisa ocupar tanto espaço. E esse daqui também um pouquinho mais para baixo. Que tem mais área, né, para as artes aparecerem. Ó. Fica bem legal. Aqui só tem um porém. Não adianta você ir duplicando, dando vários Ctrl J's e colocando outras artes para você salvar e depois animar no PowerPoint com o Leonardo. Aqui você vai fazer da seguinte forma. Você vai separar, né, tirar a visibilidade de todas as camadas. Por exemplo, só quero a arte 1. Então tira, só deixa a arte 1, salva em PNG. Dá 2 cliques aqui, abre, altera e depois salva e coloca de novo, sabe? Para você ter outra arte. Por exemplo, eu vim aqui e vou colocar essa daqui, ó, dia de jogo. Ctrl S. Salvei lá em PNG para fazer a outra animação, para você ter vários arquivos para fazer uma arte atrás da outra. Porque se você fizer dessa forma, aqui ó, turma. Digamos que você só... Deixa eu voltar aqui. A visibilidade das camadas. Digamos que você só... vai dar um Ctrl J nessa arte 1. Digamos, aqui se eu for alterar essa arte que a gente duplicou, vou dar 2 cliques, abrir aqui, colocar outra arte. Dá um Ctrl S para salvar. Veja que ele vai alterar das duas, tanto da que você duplicou, quanto da outra que está aí embaixo. Ó. Como é um objeto inteligente, ele está linkado ao primeiro objeto inteligente que você criou. Você, ao duplicar, não vai ter dois diferentes. Então, por isso que você... faz a substituição do objeto inteligente, salva em PNG lá para ter essa arte separada e depois você faz a atualização e salva novamente o PNG, entendeu? Salvando aqui o arquivo também em PSD, né, para que você tenha ele editável futuramente sempre que você quiser realizar alterações extras.
Curtiu mais essa aula? Então deixe seu like aqui embaixo, seus comentários também são de extrema importância para que a gente esteja sempre evoluindo, pegando feedback, melhorando nossas aulas, também pegando novas ideias para temas futuros aqui do canal PSI. Bora animar também toda essa arte aqui lá no canal do Leonardo. E fique ligado que em breve teremos o 4º vídeo dessa série aqui no canal PSI, fazendo o encerramento, a chamada para ação, colocando seus contatos de maneira interativa, editável, clicável, animada, enfim. Com certeza com um portfólio profissionalzão desse daqui você vai conseguir muitos trabalhos extras. Muito obrigado pela sua atenção, turma. Aqui que falou foi o Alisson. Te espero nas próximas aulas aqui do canal PSI e também nas aulas lá dos cursos da lojaphotoshop.com.br. Valeu e até a próxima.